Em 2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, transmitido todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nos canais do Protagonismo Cidadão. Esta semana o painel é de governança local e nós vamos falar sobre Santos 60+, a bola da vez. Deixa eu ver se você adivinha quem vai apresentar os convidados dessa semana. Adivinhou? Ela mesma, Lúcia Helena Cordeiro. Ainda bem, né? Aqui o pessoal adivinha, né? Nosso público é diferenciado. Bom. Ela roubou o papel aqui da minha mesa. Eu entrego antes para ele. Esse menino é demais, viu? Eu me apropriei. Usou o termo certo, viu, gente? Aqui a gente troca bastante, né? Bom, nós vamos trazer um tema que acredito que faça parte, inclusive, da nossa audiência. Muitos depois me colocam: Lúcia, traga algum programa voltado, né, aos 60+. Então, hoje nós estamos contemplando, mas os menos também participem, viu? Então, nós estamos trazendo 2 especialistas nesse tema. Por ordem alfabética, e agradecendo já previamente, Ana Bianca Ciarline, assessora especial da longevidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Santos. A Ana foi a idealizadora do programa Santos Viva Mais Saúde para a Longevidade. Pós-graduada em Gestão Pública, pesquisadora do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa da Universidade de Brasília, ex-presidente do Conselho Municipal do Idoso, e ainda o currículo era imenso, eu tive que reduzi-lo por causa do nosso programa, é evidente. Bem-vinda, Ana Bianca. Um prazer estar aqui, viu? Bater esse papo gostoso, que você é maravilhosa, eu sou sua fã, então estou muito honrada pelo convite. Eu é que fico feliz do aceite ao convite, que eu sei que a tua agenda não é fácil, né? Trago também uma pessoa especial e diferenciada, vocês já vão ver. Mônica Dunco. Mônica é a co-criadora do site Divertidosos. Olha já o nome como que é, né? Há mais de 11 anos, que ela criou junto com o nosso querido amigo saudoso, que já foi para o plano superior há quase 2 anos, né? O Guilherme Gargantini. A Mônica, ela é web designer, administradora de empresas, fundadora do Diverte também 50+, que é uma entidade voltada à organização de eventos, viagens, passeios para essa geração prateada. Bem-vinda, Mônica, também aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, gratíssima pelo convite, e também sou super sua fã. Aqui você está no fã-clube. Olhe lá, viu, Sérgio? Por isso que você tinha que estar aqui, porque você é mais do que nós. As 3 também te prestigiam. Mas que isso, eu vou ficar quietinho hoje, porque o assunto hoje aqui, eu estou só observando aqui, mas brincadeiras à parte, hoje eu comecei bem brincalhão o programa. Quero pedir para as nossas convidadas, Lúcia, primeiro apresentar para quem está nos acompanhando um briefing geral sobre essa pauta de hoje, né, a questão do 60+. Acho que seria legal um comentário do trabalho das duas que elas estão fazendo, né? Exato. E colocar todo mundo aqui na mesma página. Exato. Porque hoje, né, falar de população idosa, somos o 6º, né, país do mundo, etc., mas elas vão dar um show sobre isso. Então, Ana Bianca. A gente, quando fala de Santos, a gente fala da terra da longevidade, né? A gente tem mais de 106 mil idosos, 25% da nossa população, que é acima da média do Brasil, que é 16%. E quando a gente fala de 50+, são mais de 160 mil aqui. Então, a geração prateada, a economia prateada vem a todo vapor, que é um pulo, né?
A gente fala que são serviços e produtos que os 50 a mais consomem ou virão a consumir no futuro. E de 50 para 60 é muito rápido. Tem um outro dado muito interessante que fizeram sobre envelhecimento no Brasil para 2030, constataram que a gente vai ter mais pessoas 60 a mais que 15 menos. Sim. E essa já é uma realidade de Santos desde 2007. Portanto, somos uma cidade longeva, mas só tem muitos anos quem vive. Então, essa é a nossa boa notícia, né? Uma cidade maravilhosa, onde se envelhece e onde pessoas escolhem Santos para viver. Então, o nosso governo tem esse olhar há muitos anos. Eu fiquei muito honrada do prefeito Rogério Santos idealizar a assessoria especial de longevidade, que foi um cargo que foi feito para mim. Então, eu fiquei muito feliz. E estar na Secretaria de Saúde, o que potencializa bastante os trabalhos intersecretariais, intersetoriais. O Santos Viva Mais para a Longevidade é um programa fantástico que tem 4 eixos, né? Educação e cultura, inovação e longevidade, economia e saúde e bem-estar. E em cada eixo a gente tem várias ações que acontecem, com uma potência muito grande. E é isso. Tenho várias novidades, né? Estou indo para a cidade de Porto, em Portugal. Ah, que chique! Como uma das 3 brasileiras convidadas para palestrar no 2º Seminário de Inovação e Envelhecimento Humano, levando os cases de sucesso da nossa cidade e do nosso país, agora em junho. Então, são notícias boas que devem ser compartilhadas, né? Daqui a pouco ela já vai contar as novidades. Aguardem, não saiam daí, hein? E aí, Mônica? Bom, estou com o site, então, há 11 anos, né, que nós criamos o Divertidosos. O Divertidosos sempre foi um canal de inclusão digital, né, para as pessoas, na época, acima dos 60 anos. Agora a gente já englobou os 50 a mais também. E nós sempre organizamos eventos, passeios, né, para essa turma. Nós costumávamos reunir todos os meses 150 pessoas no Cine Roxy, antes da pandemia, né? A gente fez várias sessões de cinema lá, porque a ideia era, através da tecnologia, através do site e das redes sociais, a gente se combinava de encontrar, e aí a gente se encontrava e acontecia um evento, né, onde as pessoas saíam de suas casas às tardes para se encontrar com outros amigos e amigas, e a gente proporcionava, então, um momento de socialização que a gente sempre achou e continua achando extremamente importante para as pessoas acima dos 50 anos, 60 anos. A gente tem falado muita gente tem comentado sobre a questão da crise demográfica e isso para muitas pessoas é um problema, né? É um olhar um pouco diferente daquilo que foi colocado no início do programa, mas quando a gente pega os dois olhares, seja para a crise demográfica com o envelhecimento da população, que cria um problema em algumas áreas sociais, ele, ao mesmo tempo, traz à luz uma discussão que precisa ser feita, né? Como que a gente vai reconfigurar a própria sociedade. Santos estagnou no crescimento populacional. Eu sei da nossa taxa aí de população na faixa dos 420, 430 mil habitantes. Aí há mais de 20 anos nós estamos estagnados nesse número de habitantes na cidade de Santos. Então isso vai nos levando a uma reconfiguração, e aí isso entra no tema. A gente está conseguindo se adaptar a essa reconfiguração, ou seja, dinâmicas econômicas, as pessoas tendo que trabalhar mais até para poder fazer a roda da economia girar. Como é que você está enxergando isso, Ana? Eu acho assim, quando a gente fala desse envelhecimento mundial, que ele é mundial, né? Mundial. Simplesmente a gente está bem atrasado em vários setores, porque a gente deveria ter se preparado há mais tempo para esse envelhecer. Então, quando eu penso nas políticas públicas, eu penso nas políticas públicas no percurso de vida. Então, essa ideia de promoção de saúde durante todas as etapas de vida, para minimizar o impacto lá na frente do idoso em declínio.
Então, a gente potencializa as ações de saúde para que a gente tenha esse idoso protagonista da sua vida e na sociedade. Eu acho que tem que ter essa leitura muito forte desse envelhecer e promoção de saúde nas várias faixas etárias. Tem o programa que eu idealizei, Rede Educativa para a Longevidade, que a gente leva o conceito do envelhecimento ativo, da revolução da longevidade, da década do envelhecimento saudável, do programa Santos Viva Mais Saúde para a Longevidade para dentro das escolas, para que as crianças reflitam, para as crianças terem empatia do mais jovem em relação à pessoa idosa e saber que esse envelhecer é feito através das escolhas que elas fazem. Isso envolve alimentação, ter ou não vícios, praticar esportes. Tudo isso vai fazer o envelhecer saudável. Então, a gente tem que pontuar bastante isso. E hoje eu me pego... As pessoas antes me procuravam, Ana, tem um bico para o meu neto, tem um bico... Hoje eu vejo o público sênior me procurando, ou os 40 a mais, até 50 a mais, querendo estar inserido no mercado de trabalho, que essa visão é completamente retorcida, porque a gente entende que dentro das empresas deveriam ter um trabalho intergeracional, porque hoje já tem os resultados de um resultado extremamente positivo quando a gente mescla essas faixas etárias, né, colocando inclusive o público mais sênior, mais maduro para atendimento, para explicar o produto e por aí vai, mesclando com o jovem que é hábil na tecnologia, que é mais rápido, que tem essa vontade toda de ocupar espaços que o público sênior já não tem tanto. Então, quando as empresas começam a ter esse olhar, a gente passa a abraçar um pouco mais o mercado de trabalho e também a dar a empregabilidade para esse público que está ativo, né? A Mônica é uma super parceira minha, a gente, além de amiga, a gente compartilha os nossos eventos, as nossas ações, uma sempre está no evento da outra, e a gente sabe dessa importância do trabalho que ela faz também, porque o proporcionar alegria, divertimento, isso é vida. Né? Dentro da cultura, eu estou levando agora os artistas locais mostrando a sua arte através do eixo Educação e Cultura, com temas e introduzindo temáticas da longevidade no Teatro Guarani. Quer dizer, a gente levando para o público, através da arte, da cultura, o que é envelhecer. E com uma visão positiva, sim, porque a gente tem que ter essa positividade, não deixando de enxergar o idoso vulnerável, porque ele existe. Sim. Só que hoje a nossa realidade, o idoso cuida do idoso. O idoso de 60 está cuidando do seu idoso de 80, 90. Então, a gente tem que promover, bombardear de muita saúde para que esse idoso se mantenha firme e forte para evitar o declínio de quem já está com mais idade. Então, essa fatia, nós somos vários perfis. Os especialistas falam, né? Tem vários perfis de idosos. A gente tem mania de colocar o idoso só com aquela tabelinha. E não é, tem vários. Por isso a importância dos estímulos cognitivos, por isso a importância das atividades, sejam elas físicas, culturais, mas uma abrangência muito grande para que vários perfis sejam atendidos. Na verdade, nós estamos num modelo de transição, né, Mônica? Porque eu sou de uma geração que ainda havia esse paradigma. Mas quando você fala, por exemplo, que é o web designer, que já é uma atividade profissional, que na minha época, meu pai se aposentou antes, eu tenho 52 anos, meu pai se aposentou com 49 anos. Sim. Então, olha, e eu nem penso em me aposentar, né? Então, eu acho importante quando a Ana coloca toda essa possibilidade, né, de oportunidades que as políticas públicas podem trazer para nós, mas o que eu quero ressaltar, eu acho importante levantar essa bandeira, como essa população está crescendo muito e está havendo transição, como você falou, a gente precisa pensar na capacitação daquelas pessoas que querem transição de carreira, que querem, de repente, mudar completamente. Olha, resolvi que agora eu vou ser arte-terapeuta. Né? E aí eu vou buscar uma capacitação nisso. Isso, exatamente. Né? Nenhum problema na idade, porque o aprendizado ele é contínuo e a gente não tem limite nenhum
né? Não existe limite para o aprendizado, ele pode ser para a vida toda. Mas em Santos, particularmente, eu busco agora, enquanto empresa, enquanto site, né, de divulgação dessas oportunidades, eu acho importante a gente desenvolver capacitações para as pessoas que queiram ou fazer uma transição de carreira ou assumir um novo trabalho aí, ou ainda aquelas que querem empreender, porque como as pessoas estão vivendo mais, né? Como a nossa querida Lúcia já falou em alguns eventos que eu pude assisti-la, a pessoa que nasce hoje vai viver até os 200 anos. A pessoa que nasceu há 10 anos atrás vai viver até os 120, sei lá, 130. Se eu, Mônica, que estou com 60, vou viver pelo menos até os 100, o que eu vou fazer dos 60 aos 100, se eu estiver aposentada ou coisas do gênero? Então, isso tem que começar antes até, que tem que começar nos 50, nos 40. As pessoas não se programam para envelhecer. Né? E nós, como sociedade, como a gente, inclusive, vai absorver isso, porque há uma série de desdobramentos, né, na estrutura social. Né, inclusive do cuidado, do autocuidado, que é o cuidado principal, prioritário, que vem através da promoção de saúde, da prevenção das doenças, que é primeiro se cuidar. Porque se eu vou virar um cuidador, seja ele um cuidador familiar, que acaba virando, porque tem que virar, de repente você começa a cuidar, ou aquele que opta pela profissão do cuidador, a gente tem que pensar neste envelhecer. E não se pensa e não se fala na finitude, não se programa para a finitude. Aquele idoso tem direito de falar como ele quer morrer, da forma que ele quer se despedir, e as pessoas evitam de falar isso, sendo que o ciclo natural da vida é esse, a gente se desenvolver, e um dia a gente vai, a única certeza na vida que a gente tem, né? Nas palestras eu costumo falar, eu apresento para vocês o futuro idoso, e eu mostro um bebê. Aí as crianças falam assim, eu falo, pois é, você tem quantos anos? 7? Você já tem mais longevidade do que esse bebê que acabou de nascer. Então a longevidade, ela tem que estar numa potência para as crianças estarem pensando sobre isso, amadurecendo sobre isso, e aí elas vão ter essa cultura do cuidado, que deveria ser natural, em algumas famílias existe, em outras não. As nossas crianças têm que ser disciplinadas, têm que ter educação, têm que respeitar o professor, e isso vem de casa, né? Dentro da escola, os professores gostam, mas é verdade, a escola é para ensinar matérias, não é para educar o filho dos outros. O professor acaba educando também. Mas não é o principal foco. E quando você vem com essa potência, que foi o que a gente apresentou lá em Portugal, eu apresentei este projeto, e a gente fala na cidade de Porto, é referência em longevidade. E aí a gente capacita os supervisores passam o que é envelhecer para os professores ficam desenvolvendo o conteúdo da longevidade dentro da escola, e os alunos devolvem com uma manifestação artística. E eu organizo essas manifestações, a gente põe num grande espetáculo chamado Revelando a Longevidade, no Teatro Municipal. E o que acontece? A criança vê o idoso dançar, o idoso vê a criança num repertório mostrando a linguagem do que ele entendeu, e ali a gente consegue entender que a troca de experiências, que a bagagem de vida, e que todo aquele aprendizado, ele é intenso, e ele é muito maior quando ele é passado por um idoso, para as crianças, né? Eu quero até trazer agora, há uns 15 dias atrás, eu ouvi um podcast, numa universidade, estava o Pondé e o Walter Longo. Sim. E ele fala, viva o etarismo. Ele fala, viva o etarismo. Por quê? O mundo que agora está se manifestando é o da inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela exige o tripé. Primeiro, extensão vocabular. Somente aqueles passaram os 40, 50, 60, leram livros grossos, estudaram muito. Isso é verdade. Segundo, ele diz, repertório. Quem viveu mais, está vivendo mais, tem repertório de vida para levar para as organizações. E também a imaginação, porque teve que criar soluções para velhos problemas sem ter
tantos Internet, instrumentos e ferramentas que exato. hoje nós temos. Então ele começa a palestra, foi brilhante, o Walter Longo, falando, viva o etarismo, porque eu estou como consultora em empresas, muitas pedem, Lúcia, me traga 40, 50, 60 para mesclar, igual a Ana falou, com os jovens que estão chegando, porque eles chegam cheios de tecnologia, mas não é culpa deles, não tiveram vivência, vida para. Com certeza. Você nos trouxe que um dos papéis do site foi exatamente a inclusão digital. Sim. Sabendo que a bola da vez agora somos nós, eu posso falar nós porque vocês são mais jovens, mas eu estou na minha versão 7.1 e graças a Deus... Que linda. Vou fazer 7.2 em dezembro e, graças a Deus, eu não preciso cuidar, mas eu tenho meus pais ativos trabalhando, minha mãe com 91 e meu pai com Coisa 92. linda. Que coisa Eu digo assim que eu Parabéns. estou bem à vontade nessa roda de Isso. conversa aqui, Sim, claro. porque eu vivencio essas etapas. Tudo isso. E realmente é só transição entre etapas, né? Sim. Então, agora a pergunta, Mônica, sabendo que a bola da vez somos nós, como que é esse negócio da inclusão digital aí do Divertidos? Como é que a gente vai acelerar esse processo? Então, inclusive eu gostaria aqui de pedir a vocês, né, uma ajuda nesse sentido, porque eu já tenho há muito tempo um projeto que eu gostaria de colocar pessoas idosas no mesmo ambiente que pessoas jovens, que podem ser estudantes, etc., de faculdades aqui da região. Isso fica como um pedido e uma ideia, onde a Lúcia se senta comigo e eu, considerando que eu sou a pessoa jovem, no caso, não é o caso, mas vamos dizer que fosse, e você com o seu smartphone, eu com o meu, e aí você me diz, Mônica, como é que eu faço isso aqui no meu smartphone? E aí eu vou dizer para você, olha, você faz assim, assim, assado. Por quê que eu digo isso? Porque eu não acredito muito em cursos pré-formatados de itens específicos. Vamos dizer, vamos ensinar Excel para esse pessoal, vamos ensinar a mexer na rede social X, sem ser o WhatsApp propriamente dito, que eu acho que é um caminho interessante, que eles usam muito. Então, seria verificar nas pessoas acima dos 50 anos quais as necessidades de tecnologia que elas têm relacionadas ao smartphone particularmente, porque eu conheço muitas pessoas que têm dificuldades. Então, montar um projeto onde a gente colocaria essas pessoas aprendendo rapidamente. Poderia ser um dia, eu até pensei num nome, que seria um Senior Digital Day, alguma coisa nesse sentido. Então, essa seria uma ideia que eu tive, que eu gostaria de lançar como um projeto aí para a gente tentar tocar a várias mãos. Então, estou colocando aqui justamente para a gente poder fazer isso. No passado, o que a gente já fez foi criar tutoriais no YouTube, né, e fazer em eventos que a gente criou, colocar algumas pessoas lá sentadas para assistir, mas eu entendo que essa dinâmica seria melhor se a gente criasse uma situação onde, na prática, a pessoa vai aprendendo, vai tirando suas dúvidas e vai fazendo aí um aprendizado mais ágil. Claro que, se pensarmos por um outro lado na capacitação profissional, aí é uma outra coisa. Mas eu também acho que a gente pode criar tutoriais e pode criar aulas e pode fazer uma série de coisas, porque a demanda existe. Existe. E indo nessa linha também, eu fui interlocutora para trazer para Santos o cérebro ativo. Está implantado no Parque Tecnológico e agora com uma grande possibilidade da gente inserir uma arena do cérebro ativo dentro do Museu Pelé. Ai, que legal. Onde é esse trabalho que já existe intergeracional, só que a Mônica está falando, eu vejo assim, a Mônica como um início de uma preparação para os que já são mais... Sim, sim. E aí o que acontece? O cérebro ativo, eles aprendem, os idosos, a montar games.
né? E aí eles jogam com os netos, e essa parte que a gente quer trazer para o museu é criar um espelho do que há dentro do museu, com jogos interativos, onde as escolas tenham essa interatividade forte, porque a gente bate muito nessa tecla, não é de hoje, tanto eu quanto a Mônica, nessa potência que é o intergeracional. Né? Então, Santos, ele transpira isso, tem essa possibilidade. Então, quando eu pensei em estar atraindo, através da rede educativa para a longevidade, a temática sênior, a gente conseguia ampliar em todos os âmbitos, além de trabalhar a parte cognitiva, além de facilitar esse sênior a mexer no virtual, porque eles são enganados, tem aí uma outra... Sim. Uma outra leva perigosa, né, que vai ficar para trás. O doutor Alexandre Kalash fala isso, né? Nos 4 capitais, ele põe a inclusão, a potência dessa inclusão digital, porque senão vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. Então, eu acho que o biopsicossocial vem disso também, né? Vem essa parte tão importante que é estudar de forma continuada, aprendizagem, o Dr. Kalash fala muito isso, para sempre, né? Eu acho que você tem esse exemplo na sua família. Lifelong learning. Né? Você tem um exemplo na sua casa disso, né? Porque as pessoas... outra coisa que é bacana falar, as pessoas que são mais sedentárias, que não estão afim de nada, que às vezes falam... Aposentados que foram para o aposento. Literalmente, etimologicamente. Isso. O que acontece? Às vezes falam, eu não fiz nada até agora que eu vou fazer? Faça, porque muda... É possível, é transformador. É claro que já traz isso dentro da sua expectativa, do seu percurso de vida, através da arte, da dança, seja do que for, praticando todas as coisas. Mas quem não fez e acaba se encontrando agora, que nem a Mônica, quantas pessoas tiveram tanto tempo mesmo a mesma profissão e de repente fala, stop. Eu não quero mais isso, eu escolhi agora ser artista, eu vou pintar, vou ser pintora, eu vou ser ator, eu vou ser... Enfim... o Fábio Goulart fez isso, o Fábio Goulart, nosso mestre de taekwondo, que é um apoiador também dos nossos trabalhos, e ele agora está nessa área de ator. Ele está gravando filmes e tudo, e ele falou, agora eu cansei, eu quero me divertir. Né? Então, eu acho que a diversão, você passa isso tão lindamente também nas suas palestras, né? Essa forma motivacional das pessoas sentirem essa energia boa, e é o que move. Porque a gente sabe que quem pensa positivo diante do envelhecer vive 7 anos e meio a mais do que quem pensa negativo. É estatística e científica. E é física quântica. É física quântica. A gente emana a vibração. Então, se você não passar dessa forma, né? Eu, por exemplo, quero envelhecer feliz, quero envelhecer produzindo, né? A gente entrando e fuçando outros tipos de trabalho, porque é essa a marca que a gente deixa, né? Eu acho que a inclusão digital, inclusive, ela traz uma socialização, como a gente teve a experiência com o Pandebingo, que nós criamos o Pandebingo durante a pandemia. O que a gente fazia? A gente fazia uma sala virtual onde as pessoas se encontravam para jogar bingo. Era um bingo de prendas, não era um bingo né, com outro tipo de oportunidades, e a gente conseguiu fazer com que pessoas que não usavam, né, não tinham nem ideia do que era entrar numa sala virtual, ou pedindo ajuda para o neto, para o filho, ou assistindo a uns vídeos que a gente mesmo montou, conseguiam entrar na sala virtual, ver os amigos, que eles acabavam se cumprimentando ali dentro da sala. Aí a gente permanecia durante 1 hora e pouquinho, era muito rápido, fazendo lá uma brincadeira virtual, que era muito querida por todos, que fez com que as pessoas que estavam tão isoladas, cada uma no conforto dos seus lares, sem ter que estar, né, compartilhando o ambiente com outras pessoas, por conta da loucura que foi a Covid, que elas tivessem momentos de entretenimento, de diversão e de socialização. Então, eu chamei a socialização do Pandebingo de uma socialização online, que era uma coisa que a gente buscava muito naquela ocasião, que a gente conseguiu fazer e foi super bacana, teve um resultado muito interessante.
A inclusão, além da intergeracionalidade, que é muito importante, essa troca do jovem com o idoso, é também provocar essa socialização, porque ela vai acontecer. As pessoas que participaram do Pandebingo, hoje em dia, fazem videochamadas à vontade para os filhos, para os netos, né? Entram em salas virtuais com tranquilidade. Se apropriaram de um novo Exatamente. saber. Exatamente. Então, aprenderam, né, a usar. Então, eu acho que é isso tudo que a gente tem que trazer como oportunidades de aprendizado. Eu acho fundamental. E até quando a gente fala também, acabamos trazendo, também ajudei essa interlocutora para trazer a primeira estação de telesaúde, que está implantada em uma das nossas escolas públicas. É a primeira, pegando esse gancho do virtual e do tecnológico, né? Nada vai substituir o atendimento de uma pessoa presencial. Só que quem atende no virtual, tanto quanto quem atende no presencial, tem que ter um trabalho de capacitação humanizado. Porque quantas pessoas também que são atendidas presencialmente são atendidas de forma inadequada. Então, a gente tem que tentar enxergar esse tecnológico como algo que venha compor para facilitar atendimentos que são longe, atendimentos que não conseguem se chegar, e etc. e tal. E como mais uma opção, e não só como uma substituição. Eu ia falar isso agora. Eu queria entrar no assunto das questões de saúde mental, e que é um outro tema recorrente aqui. A gente fala muito sobre isso. Essa transição de sociedade, de tecnologia, até de valores, tem feito com que haja uma epidemia, talvez, né? Vamos falar de pandemia, né? Uma crise de saúde mental muito forte em muitos países. Sim. E eu vejo também, nesse ponto, uma preocupação, mas com um otimismo que o envelhecimento da população mundial, que no primeiro momento, um problema, venha como um fator positivo, porque a população mais velha, ela tende, para quem passou por essas fases e teve resiliência para lidar bem com as questões de saúde mental, possam ser pessoas mais preparadas para lidar com as próximas gerações que estão chegando, porque a gente tem aí vício em dispositivos, as pessoas o tempo todo precisando ter, né, essa dopamina do dispositivo eletrônico, e isso está criando um problema muito sério. Vocês acreditam que esse problema também pode vir ser se transformar numa solução para lidar com esse desafio da saúde mental para as próximas gerações? Acredito que sim. Tudo é a questão da dosagem. Tudo, né? Tem a sua compensação, né? Tem a sua compensação. E eu acho que é mais uma possibilidade que pode ser usada de forma positiva se a gente pensar em nossos cientistas, que eu acho a coisa mais incrível do mundo, né? Você descobrir as coisas, quando você usa para um lado positivo, é benéfico. Quando você usa esse mesmo conhecimento para fazer o mal, ele é destruidor, né? Entram aí as guerras e tudo isso. Eu li um texto uma vez, eu não sei se ele é verdadeiro, porque ele estava circulando na internet, que algumas personalidades muito famosas conseguiram seus feitos, prêmio Nobel, enfim, grandes descobertas a partir dos 60 anos, né? Quando a pessoa amadureceu, chegou num ponto de maturidade, onde ela consegue o seu grande feito, né? Seu feito histórico, né? Então, não sei se é verdade, eu não fui checar a fonte, mas circulou muito tempo aí. Então, é nessa linha que eu estou colocando, como uma pessoa chega num ponto de maturação. Comigo foi muito assim, né? Foi a partir dos meus 45 anos que eu comecei a me sentir mais preparado para lidar com situações que há um tempo atrás eu não conseguiria. E aí você olha em volta, vê as pessoas passando por aqui e fala, calma que se você tiver paciência... Esse é o grande ganho da maturidade, né? A gente vai priorizando as coisas que realmente têm valor, deixando para lá um monte de coisa que a gente não conseguia deixar, e esse amadurecimento faz a gente criar uma leveza diante das coisas e encarar as situações e ser resiliente e se superar. Eu recebi o telefonema de uma senhora que estava no seu evento no Pátio Poranga, que quis fazer deixar um depoimento, porque ela acabou assistindo a minha fala e depois a gente dançou, né?
E ela veio falar, ela me ligou falando, olha isso, né? Vai fazer 91 anos. Ela falou, olha, Ana Bianca, eu estou te ligando porque eu já fiz 6 cirurgias de câncer da bexiga e eu não tinha nada há muitos anos e agora apareceu de novo. Então eu estou justificando a minha ausência porque eu vou vencer mais essa também. Então eu só vou dar um tempinho para cuidar disso e depois eu estou voltando para você com tudo. Eu quase tive eu falei, meu Deus do céu, que coisa espetacular, que tapa na cara. E quando a gente mexe, vou ampliar aqui, que é o que eu estou mexendo agora fortemente, com pessoas com deficiência, porque quando a gente pensa nesse envelhecer, todos nós teremos deficiências. Então você vai perder visão, você vai perder audição, você vai ter declínio físico, motor. Então, quando a gente pensa e começa a conviver com as pessoas que têm um problema muito maior, que ela tem que sobreviver todos os dias, quando uma mãe de uma pessoa com deficiência, de um autista, de um síndrome de Down, principalmente os autistas em alto grau, a batalha de sobreviver, daquelas mães que são mães solos, e como será este envelhecer? Cadê as pessoas para esse olhar deste envelhecer? Das pessoas que não têm quase nada, porque a sociedade é injusta. Santos vai da ponta da praia até as palafitas, e eu tenho ido nas palafitas, e as pessoas querem oportunidades dentro dos locais que elas moram. Então, por isso a importância dos projetos sociais, culturais. Acho importante se apropriar nos territórios, gente. As pessoas não querem abandonar os seus territórios. Porque você é dali, você é nativo. E quanto mais idade, você não quer sair exatamente daquele reduto que cresceu, quanto mais idade também. Isso. E aí é o poder da escuta, que eu acho que também, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a desenvolver isso. Quando a gente é mais novo, a gente quer falar mais, quer passar as ideias, mas quando você vai na escuta, e quando você vai em uma comunidade que é mais carente, e você escuta o que eles querem que faça ali, não com modelo formado, aquilo é espetacular, porque é certeiro. Então, quando você põe esses projetos dentro das comunidades, que aqueles professores viram educadores e que começam a inspirar crianças, eles simplesmente não só transformam aquelas vidas, mas eles salvam vidas, Com certeza. Porque eles começam a ter um olhar que eu posso ser alguém, que se eu estudar eu posso sair disso, que eu posso tudo se eu for atrás do que eu quero e vencer. E é isso, e o vencer vem do estudo, infelizmente, é isso. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que fazer boas escolhas, não é? Porque tudo que a gente faz durante todas as etapas de vida vão definir que idoso a gente vai ser. Exatamente. É isso? O que você acha? Eu acredito que com a experiência a gente consegue lidar melhor, né, com os aspectos da calma, da contemporização, né, quando você enfrenta um problema. É que também acredito que, por conta da pandemia, realmente a gente teve uma quantidade de pessoas com problemas, né, de saúde mental, assim, que foi estratosférica e continua até hoje. E as pessoas 50 a mais não estão fora desse número, elas estão incluídas nesse número. Mas eu acho que tem muito isso, né? O jovem vai ser aquela coisa mais afoita e a pessoa acima dos 50 anos vai ter um pouco mais de resiliência e de observação para poder lidar com essa situação. Agora, eu acho o apoio à saúde mental fundamental. Sim. Então, que a gente consiga ter, além de políticas públicas, também empresas engajadas no processo de fazer isso com os seus funcionários, né? Proporcionar atividades e conhecimento aos funcionários para que eles possam cuidar de sua saúde mental. Tem um selo, né, que veio também. trazido pelo Dr. Alexandre Kalash, um selo onde as empresas elas são graduadas quando elas empregam pessoas 50 a mais. Inclusão. Isso. Tá? Então, Isso. veio, inclusive, o supermercado, estava nesse evento, quando apresentaram as cidades que abraçaram, e veio para Santos, eu fui lá me apresentar, e esse supermercado, aqui fica na Zona Noroeste,
ele empregou várias pessoas. Do Grupo Pereira. Do Grupo Pereira. Isso, Grupo então Pereira. já é uma visão de inserção desse público que quer, precisa, pode e deve trabalhar. Eu fiz esse questionamento, Ana, porque você falou algumas vezes aqui, usou uma expressão chamada potência, né? Uhum. Eu me identifico com essa expressão porque o olhar que eu tenho sobre as coisas tem muito olhar de economia. A minha formação básica foi a segurança pública, mas eu sempre atuei na área de planejamento estratégico e a gente tinha que entender o território, compreender as dinâmicas do território para poder atuar com a inteligência, especialmente na área de prevenção. Eu fiz isso por mais de 2 décadas na minha vida. Uhum. Então, eu tenho muito olhar sobre a economia e, ao mesmo tempo, na outra parte, o olhar humanista, de como é que essa economia... A economia é uma ciência humana, então como ela se relaciona com aquele meio onde o indivíduo está sobrevivendo, ou enfim, onde ele está se relacionando. E quando a gente começa a olhar a perspectiva do envelhecimento, para mim é fundamental a gente entender e compartilhar com o público como que o indivíduo se identifica, como ele se enxerga como essa potência produtiva, mas não no aspecto meramente mercantil, mas no aspecto de como ele coopera no processo. Uhum. A gente está o tempo inteiro oferecendo e recebendo cooperação. Uhum. Então, essa troca, essa simbiose permanente, ao meu ver, o nosso corpo funciona assim, a célula está o tempo todo, né? Ela está se reproduzindo, respirando, ela está trocando com o ecossistema. Quando você tem um ecossistema que não é saudável, a célula tende a adoecer e ali nasce, inclusive, todo tipo de tumor. Inclusive, a economia solidária, que vem em grande potência, quando ela é aplicada no território onde são menos favorecidos, um indica o trabalho do outro. Então, aquela economia ela é gerada ali. Outro dia eu fui numa reunião recentemente, comi um bolo muito gostoso, por sinal, e a moça falou, olha, foi a moça aqui, minha vizinha que fez. Aí a vizinha dela que fez indicou um motoboy, que era o sobrinho que fazia o trabalho de motoboy, para entregar. E ao entregar, ela vai entregar para uma outra moça. Então, vai direcionando toda essa economia gerada também na comunidade, no local que eles residem, através do empreendedorismo, que é algo que vai ser futuramente a expressão do mundo. Não vai ter agora, não tem como empregar pessoas dentro de empresa. Não, isso vai ser uma queda, isso já está acontecendo. Futuro, nós falamos isso ainda semana passada, o futuro não é da empregabilidade, é da trabalhabilidade. Você vai se empreender naquilo que você faz bem, que gosta e é apaixonado. Isso, e quando você falou daquela pesquisa, que é verdadeira, que agora eu lembrei, que fala que o hemisfério direito e esquerdo, após os 60 anos, se torna mais harmonioso e com uma grande potência criativa. Isso foi uma pesquisa realmente que virou. Então, para a gente entender o quanto os 60 a mais é jovem. É jovem. Como dá para começar agora? Porque se a gente fala em baby boomers, e os nascidos após a Segunda Guerra Mundial, e esses, quando completam 60 anos, eles ganham 30 anos de expectativa de vida. Meu Deus, e pensando que esta é a fase que a gente vai viver mais, porque todas as outras passam. Somos crianças por um período, somos adolescentes por outro período, adulto, depois você é idoso e vai ficar um bom tempo lá. Então, as pessoas têm que pensar como elas vão querer envelhecer, como elas vão ocupar os espaços vazios, como que eu quero me ressignificar. Então, é que dentro dessa linha, desculpa até te cortar, mas eu queria justamente provocar essa reflexão, né? Como potência eu me enxergo dentro desse ecossistema social em transição. Acho que as pessoas podem e devem fazer essa reflexão com elas mesmas, né? Quais são as minhas habilidades, como elas se materializam como potência para entregar e, ao mesmo tempo, receber algo de valioso. E aí a gente começa a colaborar com essa transição de paradigma. Porque a minha geração cresceu ainda com essa visão de que tantos anos eu me aposento, vou viajar, e aí quando eu começo a ter tempo de viajar, eu não tenho saúde para curtir, ou o dinheiro já não é tão disponível. Então, acho que tem muita coisa que mudar nesse paradigma, né? Então, falar, não, eu posso até diminuir minha carga física de trabalho, mas ela pode ser
potencializado em outros aspectos, Propósito de uma vida. produção melhor. Propósito de também, vida, a também. gente chama em propósito de vida isso. Às vezes a pessoa ela quer se sentir útil e produtiva, ela vai ser uma voluntária, por exemplo, Santos, a gente tem tantas, e aquilo para ela vira um propósito de vida. Eu cuidei do meu neto a vida toda, agora eu quero cuidar de mim e ter o meu próprio negócio, e você passa a empreender. O que não pode é perder o sentido da vida. Em que maneira você, em que parte que se errou, que você deixa de ter um pertencimento àquilo que você Quando a coisa se fragmenta. faz parte. Exato. Fazer parte de grupos também é muito importante. Isso. Porque a troca entre pessoas, eu vejo isso muito justamente por conta do Divertidosos, eventos como a gente acabou fazendo, o evento Encontro com a Sua Saúde, que fizemos em abril no Pátio Poranga. Você reúne uma série de pessoas, aí você coloca lá algumas atividades para as pessoas e você vê o quanto elas trocam, né? Naquele momento ali que elas estão vivendo, elas estão trocando uma série de coisas, informação, amizade, conhecimento, etc. Então, eu acredito que as pessoas podem parar para ter essa reflexão, como você está dizendo. O que eu vou ser quando eu crescer? Só que o que eu crescer agora a partir dos 60 anos, né? Quer dizer, lá para os 90. Eu acho que eu quero chegar aos 90. Como eu quero chegar aos 90? O que eu estou fazendo na minha vida hoje para que me proporcione chegar com boa saúde, com um capital que eu vou ter que desenvolver de alguma forma, né? Que é o capital financeiro que a gente tem que se preocupar. O Brasil é um país, como diz o Dr. Kalash, que infelizmente não se desenvolveu antes de envelhecer. Isso. Como vários países no mundo já fizeram. Então, o Brasil ele ainda é um país em desenvolvimento, o que é um problema, porque ele é um país em desenvolvimento com envelhecimento grande, grandioso. Né? Nós seremos em breve a quinta ou sexta Esse último foi o sexto. Maior população idosa do mundo. Gente, isso é muito sério. Em termos proporcionais, né? Em 2050, a projeção são as mulheres 80 mais, com mais de 9,3 milhões de mulheres em 2050. Então, que tem a ver com a questão do autocuidado, que a gente falou lá atrás, que na cultura do autocuidado no Brasil é feminina. Né? Então, já tem esse disparate, porque as mulheres acabam cuidando mais dos homens. Eu trouxe até o último censo. Para cada 100 mulheres na cidade, longevo, nós temos 82,9 homens. As mulheres estão realmente se cuidando mais, por isso vivendo mais. É recente, IBGE. Né? Então, eu acredito que é importante que se pare para fazer essa reflexão, observando vários itens dessa reflexão. Estar entre pessoas é muito importante, né? Porque você breca a solidão. A solidão desencadeia depressão, desencadeia síndrome de pânico, tantas outras doenças que são desencadeadas por você se sentir só e pelas perdas, né? A gente ganha com a experiência, mas a gente tem as nossas perdas. E quando o idoso se vê os filhos tomando o caminho deles, ele perdendo o seu parceiro, e ele se vê de novo, opa, e agora? Como é que é isso? Então, tudo que a gente puder fazer para mobilizar e trabalhos em conjunto, através de arte, de cultura, de prazer, atividades em geral, dança, que é importantíssimo. Eu sou suspeita, porque a minha formação, então... a minha formação, eu fiz faculdade de dança, então a dança sempre foi um objeto transformador, tudo começou por aí. A potência que a gente tem de transformar a vida das pessoas, de fazer um choro parar, de você arrancar um sorriso através do gestual, porque é a energia vibrando ali e transformando gestos e posturas diante da vida. Eu acho que a gente precisa ter mais isso. Então, eu acho que o Santos Viva Mais não é puxando sadia para mim, mas o Santos Viva Mais, saúde, longevidade, tem todos esses eixos. Né? Tem a inclusão, tem a inovação e longevidade, saúde e bem-estar, a parte de educação e cultura e a economia.
que são aí o quarteto que tem que ter para a gente... Mas eu sempre vou tentar bater na tecla de que, obviamente, a política pública é fundamental, mas as empresas, né, o poder privado precisa descobrir, né, já não é de hoje, descubram, por favor, atentem-se ao fato de que a população 50 a mais aumentou demais. Se a gente for ver aqui em Santos os números, 160, mais de 160 mil, significa 40% da população santista é acima dos 50 anos. Gente, nós temos muitas necessidades. E 80% do poder de decisão de compra, que a gente brinca que faz o PIX, quem define o que quer comprar e faz a compra, são 50 a mais. 50 a mais. E a própria mídia, não digo mídia, não se faz uma propaganda correta diante deste público, que é um público extremamente consumidor. Então, eles fazem perfis muito errados para os 50 a mais. E aí acaba denigrindo a imagem, às vezes infantilizando. Pois é, então, você fez um comentário que é justamente o que eu estava tentando abordar na minha questão anterior, né? Quando eu estava falando dessa questão da transição, a gente ainda está com um paradigma muito defasado. A minha geração quer ficar moderninha, quer estar jovem, quer falar a linguagem, né, mais próximo do jovem, e não entende que, de certa forma, ele ainda é jovem, com o paradigma atual. É isso aí. Quando eu brinco, olho as fotos, né, estou falando dos meus pais aqui, mas é a referência que eu tenho. Quando eu olho as fotos deles com 28, 29, 30 anos, é a referência que o paradigma que eu tenho hoje é como se fosse uma pessoa de 40 anos. Isso. Então, até os hábitos eram muito próximos do que tem hoje uma pessoa de 40 ou até 50 anos. Isso. O meu pai, com 40 anos, já não fazia esporte. Eu pratico academia até hoje. Corro na praia e tal, faço coisa com meu filho caçou de 18, que meu pai nem pensava em fazer quando eu tinha 30. Então, olha como mudou as coisas. Então, aí, como isso ainda está, acho que na cabeça das pessoas, elas continuam achando que uma linguagem que fala a maior parte do público tem que falar ou para o público mais antenado, para o público mais descolado, para a moçada de 20, 25, 30 anos. Pois é, estão equivocados. Você tem uma população muito grande que está na atividade, está na pista, né? Exato. E você e sabe não está sendo comunicado. Quando a gente fala nesse poder de consumo, é tão chocante, porque já é comprovado que os 50 a mais gastam bastante, muito. E como que não fazem um direcionamento para esse público? Então, você põe uma menina de 20 ensinando a maquiar uma make, por exemplo, para uma de 80. Enquanto você pode pegar uma de 80 completamente ativa, fazendo aquela maquiagem, eu vou pegar aquele público gigante das 80. Então, é muito infelizmente, as empresas os profissionais de marketing, eles não conseguem enxergar o quanto a economia prateada isso aí. Pode possibilitar. E eu falo da economia prateada como um todo, então vou falar números de Brasil, que normalmente a cada ano se gasta em torno de R$1 trilhão, né, com a economia prateada, que nada mais é do que as necessidades das pessoas acima dos 50 anos. A minha pele hoje, que sou uma pessoa de 60, não é igual a uma pele de uma pessoa de 30. Eu vou ter que usar cosméticos e produtos que são diferenciados para a minha idade. Você vê só, a gente falou no programa aqui uma vez, no programa que falava desse tema, sobre academia. A academia que eu treino, certamente ali 60%, isso se não for 70%, tem mais de 50 anos. E a música que toca não é para esse público. Eu treino de fone de ouvido. É o que você está vendo. E eu estou ao ponto de fazer uma pesquisa lá dentro. Falar, vem cá, você gosta da música que toca aí? Claro você gosta que não. E entregar para o dono da academia. Por que vocês tocam essa porcaria? Acho que é só atendente. Se o público... Ele põe a música que ele gosta. Eu ponho o ouvido e não escuto aquilo. Põe o fone de ouvido e não escuto. Então, assim, você vê pela música da academia que a música tocada não é para a maior parte do público que está treinando. Então, essa miopia que você fala tanto. Eu trago esse teu exemplo dizendo assim,
por que não criar academias específicas para pessoas acima dos 50, que vão tocar música, vão ter a nutrição adequada, vão ter a visão mais fisioterapêutica, não digamos, para esse público. Isso. Enfim, quando eu falo aqui de economia prateada, nós estamos perdendo muitas oportunidades de ganhar dinheiro, pessoal. E olha, a gente fala dinheiro e muito dinheiro. A Ana conhece muito bem esse tema. Fomenta 2,3 trilhões por ano no Brasil e 110 trilhões por ano no mundo. No mundo. É a terceira maior economia do planeta. Então, por que não desenvolver produtos e serviços específicos para esse público? E a gente não está nem falando só dos produtos e serviços também, mas que essas pessoas sejam também inseridas como, por exemplo, produtos. Ela mesma, trabalhando. Ela mesma. Então, essa demanda é muito grande. Aí, pegando o gancho que você falou, que é uma observação que eu fiz também, que eu tenho caminhado bastante por aí, fazendo a minha atividade, a gente percebe que o público 40, 50, 60 está muito mais bem cuidado do que o jovem. Em todos os aspectos. Sim, porque o jovem vai estar na telinha. Exatamente, né? Aí que vem ocasionando. Essa é a diferença. É o fast food, esse excesso do tecnológico, excesso, que ficam pirados, que de vez em quando a gente vê algumas coisas que saem, de onde que sai aquilo ali, né? Porque mexe compulsivamente na parte cognitiva. Sim. E se não tem um equilíbrio sobre isso, acaba o tiro saindo pela... Tem uma amiga, você a conhece, a Jaimara, ela é psicóloga, e ela fala que quando você está usando o teu aparelho celular, o que você está fazendo é uma hipnose. Porque ele é hipnótico, você vai fazendo esse movimento aqui, ó, e você não para. Quando você viu, já foram 2 horas que você está só assim, ó. Se você não parar, você efetivamente vai... Né? Fica hipnotizado. Então, essa juventude, digamos assim, né? É que tem essa problemática. Você vê na rua, toda. Né? Na rua, as pessoas vão andando. Não, eles vão andando. Você vê na pizzaria. Eu morro de medo. Ninguém se olha mais. Não vai cair num bueiro. Ninguém se olha mais. E aí, para a criança ficar quietinha, aí você vai lá com 2 aninhos, 3, e você compra. Eu acho que é problema de cada um educar, mas eu acho que cada vez mais eu estou vendo crianças menores já com aquilo ali e sem limite, porque o problema não é ter, porque a geração delas vai ser isso. Mas é não dar limite, achar que você pode utilizar essa ferramenta para a criança ficar quietinha. Esquece de brincar para outros. E aí brincar não existe. E aí vão vir outros problemas. Estamos na Semana do Brincar. Que ia ter até aula intergeracional na Fonte do Sapo, que eu ia dar, mas aí foi cancelado. Mas, enfim, você está adiando futuros problemas. Sim, claro. Né? E aí a gente volta em tudo, onde começa tudo, que é a educação. Tudo começa e tudo termina na educação. Nós já estamos indo para Nossa, já? Foi tão legal. Jesus. Pois né? Esse assunto eu acho que nós vamos ter que voltar. Voltaremos, sim, com certeza. Porque o nosso público está dizendo assim, precisamos saber agora... Estão perguntando, eu acho que ainda dá um tempinho, quais são as novidades que elas sinalizaram no início, agora... Mais de 5 minutinhos. Quais são as novidades para o nosso público? Ana tem mais novidade que eu aí. A novidade, eu comecei falando, acho que a gente levar os cases de sucesso para fora do país como referência, a nossa cidade, o nosso país é uma coisa incrível, fazer essa troca de experiências, trazer programas de lá que possam ser adaptados à nossa cultura e sempre lembrando o que iniciamos falando, que somos um país em desenvolvimento, né? Então, programas que às vezes funcionam em alguns locais, não vão funcionar aqui, e também de levar essas experiências e de falar para a população para procurar ter saúde. Nossa prefeitura, ela oferece tantas coisas gratuitas. Vão na Secretaria de Esporte, vão na Secretaria de Turismo, vão se informar, peguem pelo site
E busquem, vão caminhar na praia, se não quer usar a prefeitura, a praia é nossa, né? Caminhem na praia, comecem algo para ser transformador de vidas, né? Que dê um start para você trazer mais saúde, para você viver mais e melhor. Não só viver mais e melhor. Sempre há tempo para mudar. No meu caso, eu quero deixar aí, então, a ideia desse projeto, da gente fazer uma grande... podemos tanto atuar na capacitação profissional e empreendedora, né, das pessoas, quanto nessa coisa mais solução de problemas imediatos relacionados à tecnologia, porque esse contato com a tecnologia a gente já sabe, porque já está comprovado pelo Divertidosos nesses 11 anos, que a utilização da tecnologia, junto com a socialização, faz com que a pessoa acima dos 50 anos esteja mais feliz, mais produtiva, mais divertida, né? Mais inserida e incluída, né? na população aí que está envelhecendo saudavelmente, etc. E eu gostaria até de pedir empresas que tenham interesse, a gente pode fazer uma série de parcerias e levar isso adiante. Muito bom. Cadê a frase no final? Bom, eu gosto sempre de terminar com uma frase, né? E hoje eu trouxe o Albert Camus, que ele diz: envelhecer é o único meio de viver mais tempo. Então, que nós tornemos esse tempo realmente a melhor etapa da nossa existência, que vai muito além das idades. Maravilha. Maravilha. Adorei. Muito bom. Estamos chegando, então, ao final de mais um Protagonismo Regional em Debate, que nesta semana apresentou o painel de governança local, dando o exemplo de protagonismo com as nossas convidadas, falando do tema 60+. Se você é empresário, procure seguir os conselhos aqui da Mônica, faça a sua parte, tenha no seu negócio, na sua empresa, uma ação de protagonismo e ajude a construir uma sociedade que vai passar com muita excelência por esse momento de transição em que a nossa população está ficando mais velha, mas certamente pode ficar também mais sábia. Ok? Você sabe que no protagonismo o cidadão é assim, aqui o governo é você. Muito obrigado pela audiência e até a próxima semana.